antes de me interessar pelo estudo da música popular brasileira, evidentemente eu tive que me interessar pela própria música popular, né? E eu sempre gostei de ouvir música, desde criança, né? Acho que isso em parte favorecido ali pelo ambiente da minha cidade, Vitória da Conquista, e especialmente pela programação da Rádio Clube de Conquista. Você sabe, naquele início ali dos anos 70, final dos anos 60, eu ali com 8, 9 anos de idade, eu tinha aquela percepção de que eu estava ouvindo de tudo, porque era uma época que não tinha esse negócio de rádio FM, tal, era só rádio AM. Então eu ouvia de Valdir Soriano a Chico Buarque, Beatles, Wilson Simonal, enfim, aquela geleia geral. E, claro, ouvia de tudo, Roberto Carlos tocava o dia inteiro na época, tal, né? Mais tarde, quando eu me interessei pelo estudo da história do Brasil, aí eu constatei que havia uma grande exclusão na produção historiográfica, que era uma parte daqueles cantores que eu ouvia no rádio, não estava contemplado nos livros de história, no próprio debate sobre a história da MPB na faculdade. Então se falava muito de bossa nova, de tropicalismo, enfim, de samba. E eu falei, e aqueles outros cantores populares que eu ouvia na Rádio Clube, que parte da cidade ouvia, que minha família ouvia, gostava, não estava contemplado. Então, ao identificar essa exclusão, essa lacuna, isso foi me instigando a refletir sobre os silêncios da história, algo que a gente aprende logo no curso de história, né? Lendo historiadores como Legoff, enfim, a interrogar sobre os silêncios. Então isso me chamou a atenção e a partir daí isso foi, enfim, eu fui problematizando. Então esse interesse pela história da música reflete esses dois aspectos. Há uma memória afetiva, né, do meu interesse de sempre ouvir música e depois essa ausência, especificamente em relação à música brega, chamada música brega, que foi tema da minha tese de mestrado e do meu primeiro livro, Eu Não Sou o Cachorro Não. Então foi basicamente por aí que começou meu interesse pela história da música popular brasileira. Bom, o interesse por Roberto nasceu junto com isso aí também, né? Ao mesmo tempo que eu identifiquei essa lacuna em relação à música brega, eu identifiquei ali no início dos anos 90, quer dizer, Roberto Carlos com mais de 35 anos de absoluto sucesso, que não tinha nenhum livro, até aquele momento, que explicasse o fenômeno Roberto Carlos. Quem é ele, de onde ele veio, a quem ele influenciou, por quem foi influenciado. Então, esse meu interesse um pouco em responder essas questões. Então, eu decidi também pesquisar sobre a trajetória, a música e a influência de Roberto Carlos na história da música popular brasileira. E iniciei essa pesquisa. Claro que ali no início, isso não estava definido que seria uma biografia. Foi inicialmente um projeto de final de curso ali na comunicação. No próprio caminhar da pesquisa, ao longo da pesquisa, vasculhando arquivos, ouvindo todos os discos, aí isso foi me conduzindo a uma biografia, porque a própria obra do Roberto ela é muito biográfica. Ele fala da mãe, Lady Laura, fala do pai, meu querido, meu velho, meu amigo, fala da cidade dele, Cachoeira Itapemirim, fala dos amores todos que ele teve, fala dos filhos quando as crianças saíram de férias. Então eu fui me dando conta de que ao falar da música de Roberto, tinha que falar da vida dele, porque a própria obra dele é assim, biográfica. Então a biografia foi se definindo aí ao longo do tempo, né, que foi uma pesquisa longa, não exclusiva, porque ao mesmo tempo eu estava fazendo o livro Eu Não Sou Cachorro Não e outras coisas, mas ao longo de mais de 10 anos eu fui pesquisando e refletindo sobre Roberto Carlos. E mais ou menos lá pelo final da pesquisa que foi se definindo a estrutura do livro, que não seria simplesmente um ensaio ou um livro de história, mas essencialmente a partir da trajetória dele, uma biografia, tendo Roberto Carlos como uma janela para entender a música brasileira daquele período, né? Porque no livro eu falo de Roberto Carlos, mas falo também de Tropicália, de Bossa Nova, de rock, enfim, porque Roberto Carlos ele passa por tudo isso. E ele é um personagem rico, foi outra coisa que eu também identifiquei em Roberto Carlos. Ao falar de Roberto Carlos, eu ia falar de todo aquele movimento cultural em torno dele e do qual ele participou, foi influenciado ou influenciou. Então, nesse sentido que foi um personagem rico para escrever e pesquisar. E sem dúvida que o Roberto Carlos é um dos personagens centrais da história da música popular brasileira, porque ele muda o rumo dos acontecimentos, para o bem ou para o mal, né? Porque quem não gosta do pop, por exemplo, acha ruim isso, mas Roberto Carlos criou, junto com Erasmo, uma linguagem do pop brasileiro. Isso foi uma criação deles. Claro que músicas pop já vinham sendo gravadas no Brasil, mas basicamente versões de músicas americanas. Todos os grandes sucessos de rock no Brasil antes de Roberto eram versões de música americanas ou italianas ou francesas. Roberto foi o primeiro artista a fazer um rock em português e chegar ao primeiro lugar da parada, junto com Erasmo. Então ele definiu essa linguagem pop.
dentro dessa característica da música brasileira da antropofagia, né? De sempre assimilar influências, de deglutir e criar algo novo. E ele fez isso em relação ao rock. Então ele vai influenciar o Tropicália, o tropicalismo, ele vai influenciar a música brega jovem que está surgindo logo depois dele, ele vai influenciar o sertanejo que vai se eletrificar logo depois, vai influenciar o pagode romântico, enfim, a partir do Roberto você tem novas frentes na música brasileira. Então, nesse sentido, ele é um artista fundamental para essa história, além dos clássicos que ele criou como compositor, cantor, enfim, os discos que gravou. Bom, são vários livros fundamentais, né, importantes para se conhecer melhor a história da MPB. Bom, eu indicaria, assim, como introdução, ler aquele autor que mais escreveu sobre música popular brasileira, que foi José Ramos Teorão. E dos vários livros dele, acho que uma indicação básica é aquele livro que ele publicou com o título de Pequena História da Música Popular Brasileira, né? Porque eu acho que ele dá um painel ali amplo da história da MPB, claro, com aquele viés sociológico marxista, que é a visão do Teorão, né? Uma interpretação muito singular da história da MPB, mas é importante conhecer, né? Então esse livro eu acho que é básico e fundamental. Outro livro que serve até como contraponto à visão do Teorão é um livro publicado em 68, do Augusto de Campos, reunindo artigos do próprio Augusto e de outros autores, que é Balanço da Bossa. Eu acho que é um livro enfatizando a modernização da música popular. Se o livro de Teorão, por um lado, vai enfatizar a tradição, valorizar a tradição, né? Entender a modernidade como um período assim, de decadência ou de problema para a música brasileira, o Augusto de Campos vai enfatizar exatamente essa riqueza da música brasileira moderna. Então eu acho que o Balanço da Bossa é uma referência fundamental. Um outro livro que eu acho que é importante para se conhecer os anos 30, toda aquela produção do rádio, é a biografia do Noel Rosa, escrito por João Máximo e Carlos Didier. Noel Rosa, uma biografia, acho que é uma biografia assim, modelar, fundamental, né, daquele período dos anos 30, a era de Noel Rosa. Então é um livro importante. Outro livro para se conhecer as origens da nossa música popular, a biografia de Chiquinha Gonzaga, uma história de vida, de Edinha Diniz, né? Que ali a própria formação da nacionalidade brasileira e da música brasileira, né? Tendo Chiquinha Gonzaga como nossa primeira maestrina, compositora, enfim, acho que é um livro importante. Enfim, outros livros, Gustavo Alonso tem um livro fundamental sobre o Simonal, né? Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga, que é um livro que problematiza essa questão da memória da música popular brasileira, vários mitos criados, especialmente naquele período da ditadura militar. Enfim, são livros assim que eu indico aqui como assim, obras de referência para qualquer pessoa que queira, enfim, começar a estudar a música popular brasileira. Bom, eu primeiro queria dizer que o estudo da música popular brasileira, dada a importância da música popular brasileira, os estudos ainda são poucos, né? Embora a partir dos anos 90 houve um avanço significativo, especialmente na academia, pesquisando e escrevendo e publicando sobre música popular brasileira. Mas é um campo vasto ainda para ser explorado. Então, nesse sentido, está tudo ainda por fazer. Claro, você tem samba, o brega, o rock, bossa nova, enfim. E quanto mais versões e livros diferentes, melhor. Mas eu poderia dar duas dicas assim de períodos ou aspectos que não foram explorados ainda devidamente nessas pesquisas sobre música brasileira. Por exemplo, existe ali um período da nossa música, chamados anos dourados, né, o período JK, que a ênfase está sempre em cima da bossa nova, né? Como se os anos JK fosse apenas, tivesse só aquela música ensolarada, Zona Sul, bossa nova. E, no entanto, tem toda uma vertente musical daquele mesmo período, que seria uma espécie de outra face daquele disco, né? Que eram os cantores de bolero, Silvinho, Orlando Dias, Anísio Silva, essa geração inteira de boleros que foram contemporâneos da Bossa Nova, uma geração contemporânea da geração da Bossa Nova. Isso está pouco estudado, pouco se fala dessa geração. Isso, por exemplo, é um período assim que podia ser pesquisado, que está aí aberto, né? Um outro aspecto da música brasileira que foi pouco pesquisado até agora, eu gostaria de destacar aqui também, é a relação da música brasileira com os empresários de música. Por exemplo, empresários que iniciaram, com quem alguns artistas começaram a sua carreira. Por exemplo, Guilherme Araújo, né, que foi o empresário dos tropicalistas. Genival Melo, que foi o empresário de Antônio Marcos, de Nelson Ned.
enfim, Marcos Lázaro, empresário de Elis. Essa relação de empresário e artista, isso no Brasil é muito pouco estudado. Por exemplo, os primeiros empresários de Chico Buarque, ali nos anos 60, preço de show, quanto é que era o cachê, essa comparação com os anos 70, 90, essa parte toda, esse espectro todo da música popular brasileira, precisa ser melhor estudada, ainda não foi, né? Você tinha empresários, por exemplo, que pegavam o artista anônimo, igual o Guilherme Araújo, ou Genival Melo, davam um nome para esse artista, um nome artístico, botavam uma roupa nele, preparavam um repertório, eu lançava esse artista, produzia o cara. São vários artistas que foram produzidos assim no Brasil. Ou então você tinha um empresário como Marcos Lázaro que pegava o artista já no auge, dava um adiantamento violento de dinheiro e vendia os shows dele. Enfim, todos esses aspectos aí, eu entendo que não foram devidamente estudados na música brasileira. A música é uma das manifestações culturais mais fortes da nossa cultura. Acho que o Brasil não seria o Brasil sem sua música popular. Ela é parte do nosso DNA. Não por acaso Gilberto Freire, um dos livros fundamentais para explicar o Brasil, Casa Grande Cesar, ele dá tanto destaque ali à música popular, né? A produção musical. Então a música ter essa ênfase na educação, é uma pena que isso, a LDB, se não me engano, isso foi em 2008, ainda no governo Lula, né? Quando houve essa obrigatoriedade que infelizmente não é cumprida, como sempre, muitas vezes acontece, né? O descaso com a educação, o pouco caso com as leis, com as determinações. E é uma pena, porque eu acho que isso, porque o brasileiro tem essa capacidade, ele é musical, ele é criativo, isso é uma das nossas características. Se houvesse esse estímulo na escola, no ensino fundamental e médio, certamente isso ia favorecer a nossa cultura. E não só a prática musical, como o próprio estudo da história da música popular. Isso é favorecido na escola pela sua interdisciplinaridade, porque você pode trabalhar a música, por exemplo, junto com o estudo da língua portuguesa, da gramática, enfim, da própria história do Brasil, da geografia. Então, ela propicia essa interdisciplinaridade. Então, seria muito bom, mas infelizmente isso não é cumprido, né? É bom a gente falar isso, né? Acho que é importante a gente destacar isso. Saber que isso é uma lei desde 2008, que teve ali um período ali para ser regulamentada, mas que na prática não acontece. E eu sei porque eu tenho minhas duas filhas que estudam aí, ensino médio, ensino fundamental, e nenhuma delas tiveram aula de música, assim, sempre aulas de arte de uma maneira mais geral. É importante constatar que uma das coisas mais presentes na história do Brasil é sempre reclamar da música do presente em relação à música do passado. Sempre dizer que a música do passado é que era boa. É o eterno saudosismo, né? E isso não é de agora. Nos anos 30 já tinha autores reclamando que a música do passado é que era boa. Nos anos 50, Lúcio Rangel fez aquela revista de música brasileira, os autores todos estão falando, que bom essa revista, porque resgatar a música do passado, essa música atual é ruim. Tem um livro do Lúcio Rangel chamado Sambistas de Chorões, que tem um prefácio lá do Brasílio Tiberê, o grande folclorista e poeta, né? E ele escreve nesse prefácio dizendo mais ou menos que bom existir esse livro aqui, Sambistas de Chorões, nesse momento de total decadência da nossa música popular. Que tristeza ligar o rádio e ouvir essa música. Ele chega a chamar o rádio de instrumento homicida, né? Por tocar aquela coisa lamentável daquela música do rádio. Isso em 62, quer dizer, a Bossa Nova tinha começado há 4 anos, você tinha toda uma nova geração começando ali, Baden Powell, enfim, Carlos Lyra e outros que estavam começando ali no pop. E o Brasílio Tiberê estava ali reclamando da produção musical. Nos anos 70, na minha pesquisa, por exemplo, o livro Não Sou Cachorro Não, cansei de ler críticos lá reclamando que porcaria essa música produzida hoje no Brasil. Bom era a música dos anos 50, 60. Então esse discurso é um pouco recorrente mesmo, né? Mas de fato, também temos que constatar, você não tem já há algum tempo artistas com a mesma força daquela geração que surgiu nos anos 60. Mas é importante também relativizar um pouco para dizer que aqueles artistas, eles são importantes não apenas pela música em si, mas pelo momento histórico que foi produzida aquela música, né? Quer dizer, a música ganhou uma dimensão épica pelo fato de ter havido uma ditadura, dessa música ter um componente de resistência. Quer dizer, além do valor em si, essa música ganha uma nova dimensão, uma dimensão para além da música, né? O papel de resistente. E isso ajuda a valorizar, dá esse caráter épico, né? Histórico a esses compositores. Então fica difícil competir um compositor que surgiu há 10, 5 anos, ter a mesma dimensão de um Chico, de um Caetano, do Gil, por uma contingência histórica.
Mas enfim, mas tudo isso contribui. Mas é importante lembrar, esse discurso de que a música do passado era boa é recorrente. Acredito que no dia seguinte ao surgimento da música brasileira, alguém já estava reclamando, dizendo que a música do passado era boa. Uma importância desse livro Não Sou Cachorro Não foi chamar a atenção para esse fato, né? A produção historiográfica, todo o debate em relação à música brasileira sempre enfatizava ou artistas ligados à tradição, ao samba, ao choro, ao baião, ou artistas ligados à modernidade, a influências da bossa nova, da tropicália, do jazz, enfim, modernidades literárias. Enfim, toda aquela vasta produção musical que não estava identificada à tradição e modernidade foi relegado ao segundo plano, foi excluído. Mas eu noto que a partir daí, quer dizer, o livro problematizou essa questão, apresentou isso. Eu noto que pesquisas avançaram depois disso e há hoje uma compreensão maior, não há dúvida. Há hoje uma compreensão maior do fenômeno, há uma maior clareza em relação a isso. E eu vejo aí vários trabalhos, somente em universidades, no campo de história, pesquisando música brega, música pop, funk brega, enfim. Eu acho que houve uma maior compreensão e isso tem diminuído. Mas, sem dúvida, ainda prevalece, porque uma coisa, uma tradição dessa, isso é uma tradição também, uma tradição de pesquisa, de reflexão sobre a música brasileira, isso não muda de uma hora para outra, né? Você pega, por exemplo, uma música como aquela Para Todos, do Chico Buarque, meu pai era paulista, minha mãe, papá, ele fala lá, eu queria fazer Exalta Hermeto, Exalta Roberto, Exalta... Enfim, você não tem um compositor brega naquela música, cujo título é Para Todos, né? Ou é artista ligado à tradição, ou é artista ligado à modernidade, ou é Clara Nunes, samba, tal, é Caetano, Tropicália. Então, essa é uma visão sobre a música brasileira. E a música do Chico Buarque, Para Todas, é só um exemplo. Claro que isso acaba se refletindo na produção historiográfica, acaba se refletindo na produção memorialística. Isso é parte de um todo, né? Mas sem dúvida que avançamos muito, especialmente depois de 2002, a partir dos anos 2000.